Egito Antigo. O Egito desenvolveu a linguagem escrita, a religião e as instituições que o tornaram a sociedade mais organizadas do mundo antigo. Através do Egito faraônico, a África afirma ser o berço de uma das civilizações mais antigas e espetaculares da humanidade. Um reino unificado surgiu por volta de 3200 a.C. Uma série de dinastias governou o Egito pelos 3 milênios seguintes. A última dinastia nativa caiu para os persas em 341 a.C., que por sua vez foram substituídos pelos gregos, romanos e bizantinos. O problema central da economia é atender aos desejos ilimitados das pessoas com os recursos disponíveis, que por sua vez são limitados. Os egípcios foram os primeiros a lidar com isso e na maior parte da sua história o fez por meio de uma economia centralmente planejada, mas com certas liberdades. Sua sociedade tinha a base no trabalho agrícola, uma rígida hierarquia era presente, com o poder absoluto residindo no faraó. Como em todas as sociedades antigas, a agricultura era a principal atividade econômica. As colheitas no Egito foram as mais ricas do que na maioria dos outros países da época, permitindo uma maior porcentagem de moradores urbanos e diversas formas de produção. A maior parte do tempo e do esforço dos trabalhadores eram investidos no cultivo dos alimentos para alimentar os próprios trabalhadores, o que mostra um nível de quase autossuficiência. As fazendas eram propriedade do Estado, ou seja, do faraó, considerado pelo seu povo como um rei, Deus e Senhor absoluto, mas que eram administradas pelos templos, onde os escribas, sacerdotes e militares eram os que administravam os trabalhadores livres e escravos. Esses templos se localizavam ao longo das margens do grande rio Nilo. Ali também estavam centros comerciais, governamentais e religiosos. Toda a produção de alimentos era entregue nesses templos, onde seriam distribuídos aos trabalhadores por meio de um sistema de pagamentos em grãos. O valor variava pelo tempo de experiência do trabalhador e do desempenho da colheita. Alguns, por exemplo, recebiam cerca de 200 quilos de grãos por mês. Não havia um sistema monetário típico no Egito. A cevada poderia ser definida como uma espécie de dinheiro, já que era fácil de usar como forma de pagamento. Essa foi a base do livre comércio de mercado, onde o povo poderia ajudar na resolução do problema central da economia, escolhendo quais necessidades iriam atender. O Império Egípcio possuía centenas de milhares de pessoas e a agricultura, ainda rudimentar, trazia um problema em atender a tantas bocas. O calendário do Egito Antigo era dividido em 3 períodos: o plantio, a colheita e a época das enchentes. Isso porque o Nilo inundava anualmente e era algo tão regular que permitiu aos antigos egípcios definir um calendário nessas 3 estações. Os 2 primeiros já são autoexplicativos. Apesar do período das enchentes mostrar ser algo ruim, na verdade era algo positivo. As enchentes anuais do rio garantiam um solo rico e confiável para o cultivo e espalhava água em uma época em que os sistemas de irrigação não haviam sido pensados pelo homem. Essa inundação anual foi vital para a agricultura, porque depositava uma nova camada de solo rico em nutrientes a cada ano. Nos anos em que o Nilo não enchia, o nível de nutrientes no solo ficava seriamente esgotado e a chance de escassez de alimentos aumentava muito. Os fazendeiros não podiam fazer nada quando os campos estavam submersos. Aí as dinastias tiveram a ideia de transformar essa ociosidade na dedicação à mãe de todas as construções. Os agricultores formariam a força de trabalho por trás das famosas pirâmides,
mas também da construção de templos, estradas, canais e outras obras. Os governantes do antigo reino construíam as primeiras pirâmides, que eram tumbas e monumentos para os reis que as construíam. Na época das cheias, esse sistema entrava em ação, com o nome corvée ou corveia real, que era algo similar à escravidão, pois os trabalhadores não tinham muita escolha se iriam ou não, e também não eram pagos pelo tempo que investiam nesses projetos, mas estavam livres para voltar às suas vidas normais quando as inundações passassem. Isso para eles era uma forma de tributação, já que os trabalhadores não eram obrigados a devolver parte do seu salário, mas parte do seu tempo era exigido, embora os ricos pudessem pagar por um substituto. Na maior parte da história egípcia, os trabalhadores, na prática, pagavam impostos sobre seus grãos, pois se não pagassem, receberiam um acréscimo na quantidade de tempo que deveriam dedicar na corveia. Fato interessante é que o sistema de corveia para a construção de obras públicas só caiu fora de uso em 1890 por causa da ocupação britânica, que estavam muito anti-escravistas. O trabalho não remunerado foi fundamental para a construção do Canal de Suez. Apesar de a agricultura ser a principal base econômica, já existiam, em pequenas quantidades, indústrias de cerâmicas, de mineração e têxteis. Os povos egípcios comercializavam através do Mediterrâneo, ao que tudo indica. Eles foram os precursores. A matéria-prima para a construção dos barcos vinha da Fenícia e o pagamento era baseado na troca de objetos de arte e metais preciosos. O Egito também mantinha relações comerciais com a Arábia e a Índia. Os gregos forneciam plantas que serviriam como uma das matérias-primas utilizadas no processo de mumificação, através de uma feitoria concedida na margem esquerda do delta, que é onde o Nilo se divide em vários braços para desaguar no mar Mediterrâneo, no norte do Egito. Os estabelecimentos comerciais que ali existiam efetuavam trocas como vinho, azeite, a cerâmica e alguns produtos metalúrgicos pelo trigo que faltavam em suas cidades de origem. Como não existia uma moeda ainda, as trocas eram feitas diretamente. O Egito é um país cuja cultura é deixada registrada nas paredes por meio de sinais ou caracteres pictóricos das obras que desafiam a arquitetura moderna com toda a tecnologia que possuímos, mostram um reflexo dos avanços que nós, seres humanos, somos capazes de alcançar, mas também é um ótimo caso de análise econômica. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.